Olá, gente. Mais uma vez, Alex Possato trazendo um tema para vocês e dessa vez é um tema espinhoso. A gente vai falar sobre ciúme e esse tema é a sugestão do Etan. O Etan é um companheiro que me acompanha nas redes sociais, principalmente no Facebook, mas ele também olha, né, o YouTube, outras redes, o Instagram. E ele sugeriu: Alex, fala sobre ciúme. Eu queria ouvir um pouquinho. Tema assim que eu já conheço bastante, porque durante uma fase da minha vida eu fui muito ciumento e como terapeuta eu trabalho com essa questão, né? Muitas vezes o apego que nós temos, né, em relação a alguém, aquela dor, aquela inflamação interna que faz a gente querer saber onde que o outro está, que faz a gente às vezes entender que nós vamos ser deixados de lado, que nós vamos ser preteridos, escolhidos, serão outros escolhidos e nós não. Então, de onde surge essa energia do ciúme? O primeiro aspecto que eu quero dizer é a relação que nós temos com os nossos pais e qual posição nós estamos no meio dessa relação. Então, muitas vezes, existe aquela coisa que a gente chama de alienação parental, quando os pais eles trazem os filhos para conflitos deles e colocam crianças que não têm condição nenhuma, nem emocional, nem intelectual, nem física, de fazer absolutamente nada no meio desse conflito, e nós somos convidados, convocados a tomar partido ou pelo pai ou pela mãe. E isso é um profundo desgaste para a psique nossa. Nós ficamos extremamente feridos, é como o nosso coração tivesse rachado e a gente tivesse que optar por um dos lados, e a gente, no fundo, ama ambos os lados. Lógico que com o passar do tempo, com as coisas que vão ocorrendo na família, às vezes o nosso intelectual ele é contaminado e a gente começa a acreditar que existe o lado bom e o lado mal da história. A gente esquece que em algum momento da nossa criança nós amávamos pai e mãe da mesma forma. E isso se torna um grande peso que quando nós vamos para a vida adulta, partimos para o relacionamento, nós levamos esse padrão de conflito e de falta de posicionamento para as nossas relações. Então a gente sempre se coloca no meio de perturbações, a gente sempre se vê jogado em triangulações, a gente às vezes acaba entrando em relações onde encontramos pessoas que nos traem, ou nós também acabamos traindo nossos amantes, nossos amores, e a gente está nesse rolo eterno que sempre resulta em briga, sempre resulta em conflito, em inflamação, em raiva, em mágoa e separação. E no fundo, geralmente da triangulação, as pessoas ficam sozinhas, né? Então, o primeiro ponto, quando a gente olha essa questão de triangulação, que inclusive é um tema que eu falei em vídeos passados, a gente tem que sair desse lugar de conflito com os pais. Ou seja, a gente tem que parar de defender um lado e culpar o outro. Nós temos que resgatar o amor que nós tínhamos pelo pai e pela mãe de forma igualitária, né? Equânime. E isso se faz com muito trabalho interno, com terapia, com autoconhecimento, percebendo que nós fomos induzidos, que nós fomos seduzidos pelo pai ou pela mãe a tomar partido deles. E muitas vezes a gente não percebe que isso vamos dizer, um grande mal, né, que ocorre na nossa vida. Não que os pais façam isso querendo premeditadamente fazer mal aos filhos, mas eles acabam por infantilidade, né, como uma criança que às vezes quer que o amiguinho tome partido porque o outro colega fez uma coisa mal, por infantilidade os pais acabam trazendo os filhos para o meio desse conflito, e a gente vai ter, praticamente não vai ter escapatória e tem que entrar no meio disso e acaba aprendendo que a vida é assim. Esse é o primeiro aspecto, né? Essa relação triangular que a gente precisa aprender a sair disso daí, e a gente aprende a sair quando a gente começa a olhar os lados bons e os lados ruins do pai e da mãe, resgata isso dentro de nós e percebe que o nosso lugar é somente como filhos. Nós somos pequenos, nós não somos amigos, nem aliados, nem acusadores em relação aos nossos pais. A gente precisa sair desse lugar. Um outro aspecto que eu quero falar é que quando nascem filhos, então uma família tem 2, 3, 4 filhos, sistemicamente cada filho vem identificado com um aspecto do passado familiar, nunca o mesmo. Então às vezes um filho ele vem identificado
com algum parente do lado da mãe, alguém muito querido, às vezes a mãe sabe, às vezes a mãe não sabe quem foi esse parente, mas ela inconscientemente ela identifica nesse filho essa energia e ela se apega muito a esse filho. Então ela começa a tratar com muito mais carinho, com muito mais apego a esse filho do que aos outros. E vamos supor que um outro irmão nessa sequência, ele está identificado alguém que foi excluído do sistema familiar do pai. Alguém que cometeu um crime, alguém que cometeu um deslize muito grave e ele foi afastado da família. Então pode ser que esse pai olhe para esse filho e da mesma forma ele queira excluir, ele não tem afinidade, ele fica com bronca, ele fica com raiva, ele exige demais desse filho porque ele está olhando para o filho, mas também está olhando para uma exclusão do passado dele. E assim por diante, cada filho ele está identificado com algum aspecto da família e nesse quebra-cabeça sistêmico, todo mundo tem algo a aprender, seja pelo apego, que muitas vezes é pernicioso, é destrutivo, então muitas vezes a gente acredita, né, que a falta de carinho que nos faz mal, mas às vezes o excesso de carinho nos afoga, nos prende, nos tira a vida. Ou seja, pela pessoa que se sente excluída dentro daquela situação familiar e ela tem que aprender a lidar com a exclusão, com não acolhimento, com a sensação de ter sido abandonado, abandonada, e isso é a lição que cada um vai ter. Lógico que daí cada irmão olha para um, olha para outro e vai se sentir diferente, né? A gente tem uma crença, e muitas vezes falamos, que todos os irmãos são iguais, e isso não tem menor sentido. Os irmãos não são iguais, como eu disse, cada um vem identificado com algum aspecto familiar, seja do lado do pai, seja do lado da mãe, e isso vai se demonstrar no convívio familiar, muitas vezes com crises graves, né? Com brigas, com conflitos realmente intensos. Isso faz parte. E nós, como adultos, a gente precisa aprender a olhar isso dessa forma. Faz parte os conflitos, faz parte as identificações, faz parte um pai gostar mais de um filho e gostar menos do outro, faz parte a mãe estar apegada a um filho e não estar apegado ao outro, ok? Então esse é o olhar que a gente vai desenvolver também conforme a gente vai amadurecendo emocionalmente. Na constelação falamos, todas as relações afetivas fazem parte. E é muito comum que a gente esqueça as relações passadas, né? Principalmente aquelas que nos magoaram ou aquelas que doeram, então a gente coloca embaixo do tapete. Podem ser relações como primeiros amores, amores platônicos, primeiros namorados, aqueles namoradinhos de adolescência, podem ser noivos, podem ser amantes, podem ser primeiros casamentos, segundos casamentos. Todas essas relações fazem parte e tudo que está envolvido nessas relações fazem parte. Tanto o amor, quanto as mágoas, quanto a raiva, quanto a vontade, às vezes, de matar porque houve traição. E a gente carrega aspectos dessas relações dentro de nós. Além, claro, das nossas próprias relações, aquilo que a gente fez, né, com os nossos parceiros, com os nossos namorados, com os nossos amantes, enfim. É preciso dar um espaço para cada um desses amores que nós tivemos. E é preciso dar um espaço para cada dor vivenciada, para cada despedida, para cada amor que não pôde ser vivido totalmente. Então, cada relação é preciso fazer uma despedida, seja ela positiva ou ela negativa no sentido de ter trazido sofrimento, a gente precisa romper essa relação internamente para poder se abrir para novas relações. Muitas vezes nossos pais não conseguiram fazer isso. Eles carregam relações com outras mulheres, outros homens, amores antigos que eles não esqueceram. E aí nós, como filhos, precisamos nos colocar distante da relação dos pais. Quer dizer, a relação dos pais tem a ver com eles. Somente eles podem resolver, se é que vão resolver essas relações. Nós, como filhos, não temos nada a ver com isso. Nós somos somente os filhos. Então, quando a gente faz esse afastamento, que eu também costumo comparar com uma dependência emocional, quando a gente começa a ficar independente emocionalmente dos pais, não exige mais aprovação dos pais e nem culpa os pais por algo de errado que eles possam ter feito, nós nos livramos também desses pesos sistêmicos das relações anteriores. E aí, é lógico, não vamos mais carregar, vamos dizer, os aspectos negativos dessas relações, que pode ser o ciúme, pode ser a raiva, pode ser a sensação de abandono, pode ser a mágoa, né, a exclusão.
tá? Então isso também tem a ver com a energia que nos traz essa questão, esse fogo do ciúme. Quanto mais a gente se afasta das relações que houveram no passado de uma forma saudável, colocando fim nessas relações, a gente se abre para novas relações de uma forma mais íntegra, mais harmônica, mais suave, mais adulta, porque a gente, como adulto, sabe que as relações vêm, as relações vão e tudo bem, né? A gente curte e aproveita aquilo que é possível no momento. Acho que essas 3 partes que eu falei ajudam você a elaborar um pouquinho a questão do ciúme. Espero, Etan, que esteja respondida a questão. Qualquer coisa você deixe nos comentários. Você também que está vendo o vídeo, tiver dúvidas, deixe nos comentários. Tiver sugestões também, pode colocar nos comentários. E não esqueça, né, de assinar o nosso canal, de clicar aí na sinetinha que avisa quando novos vídeos estão sendo colocados. Eu estou fazendo geralmente um vídeo por semana, às vezes 2, e aí você vai ficar sempre sabendo quando eu coloco novos vídeos. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.